6 de agosto de 1945, 8h15 da manhã. Naquele dia, os Estados Unidos lançam uma bomba atômica chamada Little Boy. Foi a primeira arma nuclear já usada em combate na história da humanidade. Em segundos, 75 mil pessoas deixaram de existir. Mas o pesadelo de verdade foi o que os sobreviventes passaram naquele dia. E são os relatos deles que eu vim trazer hoje. Histórias reais retiradas do livro do Charles Pellegrino. Um livro que reúne o que o ser humano é capaz de fazer. A Kiko e a amiga Sami estavam dentro do Banco Gabi naquela manhã, ainda esperando a hora do expediente abrir. A bomba detonou a 250 metros dali. As paredes grossas de granito e concreto segurou o pior do clarão e da onda de choque que veio em seguida. Mesmo assim, a pressão atravessou. A Kiko sentiu uma dor profunda nos pulmões, como se estivessem sido apertados contra a coluna. A Sami foi lançada contra uma parede e dobrada como uma sanfona. O revestimento decorativo do salão se desintegrou na hora, virou estilhaço de granito, voando feito metralha em todas as direções. A Kiko depois conta que ficou minutos entrando e saindo da consciência. O peito doía. Ela não entendia o que tinha acontecido com o próprio corpo. Logo, apareceu a sede. Uma sede que ela nunca tinha sentido na vida. Insuportável. O calor da explosão tinha evaporado a água dos rios, das lagoas, das poças e até a umidade dentro dos pulmões de quem estava dentro de prédio num raio de 2 quilômetros. As duas conseguiram encher capacetes antiaéreos com a água de um cano arrebentado. Por mais que bebessem, a sede só aumentava. Em pouco tempo, o ar dentro do banco ficou quente demais para continuar respirando. As duas decidiram sair. Eram 8h25 da manhã, 10 minutos depois da detonação. Quando pisaram do lado de fora, viram o tamanho da devastação. O sol tinha sumido. A paisagem inteira estava banhada em vermelho. Era a luz do fogo subindo dos escombros do que antes eram prédios. A rua, à primeira vista, parecia vazia. Em seguida, a Kiko percebeu. O que estava no chão eram restos carbonizados de pessoas que estavam caminhando em direção ao banco quando a bomba caiu. Corpos pretos, queimados, caídos uns sobre os outros, até onde a vista alcançava. Muitos tinham se desfeito, como sacos de folhas queimadas, derramados no chão. Outros viraram pilhas de carvão e cera derretida. Perto dali, ela viu o corpo de um homem em pé, fossilizado pelo flash, ainda puxando o carrinho de 2 rodas. Dentro do carrinho, 2 crianças, também cobertas de carvão, sentadas, abraçando os próprios joelhos. Em choque, a Kiko se agachou na rua tentando processar o que estava vendo. Foi quando ela notou algo no chão. Do lado dela tinha uma mão, os dedos apontados para cima, queimando como velas, a gordura sendo puxada do tecido para a ponta dos dedos. Foi nesse momento que começou a chover. Com as gotas caindo, a sede insuportável voltou. A Kiko e a Sami olharam para o céu, abriram a boca o máximo que puderam e beberam direto. A água tinha um gosto horrível. Quando a Kiko olhou para o próprio braço, percebeu. A água estava manchando a pele dela de preto. A chuva era grossa,
repulsiva, igual o petróleo cru. A sede era forte demais. Elas continuaram bebendo. A umidade vaporizada da cidade tinha subido até a estratosfera. Lá em cima, absorveu fuligem e partículas radioativas da nuvem da bomba. Começou a descer de novo, extremamente tóxica. Engolir apenas um gole já era dose letal de material radioativo. A Kiko sobreviveu, mas a Sami não resistiu à radiação. Próximo relato. Um menino chamado Sato estava na escola quando a bomba caiu. 5 minutos depois da explosão, ele conseguiu emergir, ileso, pelo telhado da escola que tinha desabado. Saiu para uma neblina preta. Os outros meninos em volta dele estavam todos gravemente queimados. A névoa tóxica e a chuva preta fizeram Sato e mais ou menos 40 colegas correrem para uma piscina próxima gritando por socorro. No fundo da piscina, ele viu fileiras de meninas da escola encostadas na beirada. Estavam morrendo, uma atrás da outra. A maioria estava usando só a blusa branca. A calça escura tinha entrado em ignição na hora do flash e queimou, levando junto a pele das pernas. Quando ele saiu da piscina, em todo lugar que olhava, via crianças queimadas, caminhando em silêncio sinistro, com olhos cheios de bolhas, lábios cobertos de fuligem preta, pareciam conformadas, estranhamente, sem vida, mesmo ainda estando vivas. Sato olhou para outra margem do rio. Viu uma horda de gente fugindo das chamas, caindo no rio como enxame de inseto. Casas perto da margem começaram a desabar dentro da água. As pessoas que estavam no rio foram tomadas pelos escombros em chamas. O chão em volta do Sato começou a pegar fogo em combustão espontânea. Em pânico, ele correu em direções aleatórias, desesperado para escapar. Próximo relato. Para a senhora Sasaki, uma mãe que morava a quase 2 quilômetros do ponto exato em que a bomba detonou e que escapou junto com a filha pequena Sadako, sem nenhum arranhão, a cena que nunca saiu da cabeça dela não foi o cogumelo no céu. Foi uma figura humana específica que passou correndo do lado dela. Ela nunca contou para a filha, nem quando a Sadako virou adulta. O motivo está neste relato. No começo, a senhora Sasaki achou que todo mundo em volta tinha desaparecido. Em seguida, notou um homem estranho saindo de uma casa que tinha desabado. Ele se levantou, correu, passando pelas ruas, em direção à cortina de fumaça giratória e fagulhas. Não pediu socorro. Parecia desligado do mundo ao redor. O único som que fazia era um clique ritmado. Clique, clac. Enquanto descia a rua. Foi aí que a senhora Sasaki notou. Ele não estava usando o sapato. No lugar onde deveriam estar os pés dele, 2 pedaços de ossos. Conforme corria, esses ossos expostos batiam no calçamento, fazendo um estalo e rachando a cada passo. Em seguida, um homem desapareceu em volta de uma nuvem de fumaça. O eco macabro de seus passos foi desaparecendo na distância. Próximo relato. Nem todo o testemunho de Hiroshima vem de quem estava dentro da cidade. Tem relato de quem viu lá de fora as primeiras coisas que conseguiram escapar. Nesse caso, o que escapou foi um trem, uma máquina, vindo direto do inferno.
O que veio dentro dele mudou para sempre o que o soldado Nishioka entendia ser humano. Todos os vagões tinham perdido as janelas. A maioria dos passageiros lá dentro tinham morrido queimadas, tirando algumas em estado de choque, agrupadas perto das janelas vazias, olhando para fora com expressão completamente vazia no rosto. Os vagões estavam evaporando. Pelo menos 2 estavam totalmente tomados pelas chamas. Os soldados olharam em choque. O trem passando do lado deles não parou. O maquinista na frente parecia um espantalho. Roupas em farrapos, encharcadas de sangue. Ele se segurou na janela do lado, vomitando um fluxo espumoso de bile. Os soldados conseguiram parar o trem, assumiram o comando da locomotiva e decidiram voltar para Hiroshima. O Nishioka foi junto. Em minutos, encontraram fileiras de pessoas caminhando pelos trilhos fugindo da cidade. A locomotiva avançou, soltando o apito para tirar as pessoas dos trilhos. Quanto mais entravam na cidade, piores eram as queimaduras dos feridos. Tinha cada vez mais gente parecendo um morto-vivo, arrastando os pés, sussurrando sem parar uma única palavra: água, água. Se moviam de forma mecânica, formando longas trilhas, um corpo horrivelmente queimado atrás do outro, navegando devagar pela fumaça. Por causa da pele preta queimada e dos movimentos automáticos, muitos sobreviventes mais tarde se referiram a essas pessoas como os zumbis de Hiroshima. Próximo relato. Outro soldado Shimoyama estava uns 6 quarteirões do hipocentro quando a explosão veio. Por sorte, ele tinha acabado de entrar num armazém de concreto reforçado. A força da onda jogou ele contra a parede do fundo. Foi o que salvou ele de ser esmagado pelo telhado que desabou. Fora do armazém, os colegas dele tinham desaparecido num piscar de olhos. Quando Shimoyama recuperou a consciência, descobriu que estava pendurado, mais ou menos 1 metro acima do chão, os braços e os ombros atravessados por pregos saindo da parede. Quando finalmente conseguiu se soltar e sair dos escombros, viu à distância um grupo de funcionários do governo lutando para atravessar a destruição. Esses funcionários carregavam um retrato em tamanho real do imperador, levando ele para longe das ruínas em chamas do castelo. No rio, o Shimoyama notou um barco da marinha navegando pelo meio dos destroços e dos corpos. O barco diminuiu a velocidade. Parou. A tripulação se reuniu no convés para prestar continência ao retrato do imperador. Esse gesto pareceu mexer com alguma coisa dentro das pessoas. Muitas delas, terrivelmente queimadas, viram em direção ao retrato e abaixaram a cabeça. Quando ele se virou, se viu de frente com um cavalo. Esse cavalo estava muito estranho, rosa, esbranquiçado. Demorou um tempo até que Shimoyama entendeu o que estava vendo. Toda a pele e todo o pelo do animal tinha sumido. A causa, um fenômeno conhecido como desolvamento. A pele, quando exposta a uma onda de ar comprimido supersônica, é arrancada como uma luva de couro sendo puxada de uma mão. O animal não parecia estar com dor. A imagem horrorizou tanto Shimoyama que ele começou a correr para fugir dali. Toda vez que ele olhava por cima do ombro, via esse cavalo sem pele seguindo ele, olhando diretamente para o soldado.
Próximo relato. O padre Matias não lembra do impacto. Lembra dos motores dos aviões americanos sobre a cabeça dele. Um barulho estranho, como se estivessem tentando se afastar de alguma coisa o mais rápido possível. Depois disso, um buraco na memória. Ele só voltou a si num corpo que mal reconhecia. No meio de uma multidão silenciosa de gente sem roupas pelo flash, andando sem rumo, sem objetivo, tinha virado mais um do que estavam tomando as ruas de Hiroshima. O que ele viu nessa caminhada deixou marcas pelo resto da vida. Ele olhou para o homem na frente dele. Notou que algo estava pendurado, solto, nas costas como pedaços de camisa rasgada. Toda a carne dos antebraços tinham sido arrancada, revelando ossos enegrecidos. O padre Matias seguiu sem rumo esse cadáver ambulante, até esbarrar na carcaça de um bonde carbonizado. Dentro do bonde, ele viu os restos queimados de uma família inteira. Foi aí que ele notou um movimento. Um bebê não nascido se debatendo dentro da mãe morta. Horrorizado, o padre saiu cambaleando dali, sem saber para onde estava indo. Ele notou que mais de uma dúzia de pessoas tinham formado uma fila atrás dele e começaram a seguir. Ele não sabe há quanto tempo caminhava, quando de repente um som vindo de cima chamou a atenção dele. Olhou para cima, viu a esquina de um prédio de tijolos de 3 andares, a única estrutura ainda em pé. 3 crianças estavam agarradas no topo da torre, gritando em desespero. Uma delas parecia estar totalmente coberta de sangue. Ele tentou ajudar, mas os escombros não deixou entrar. O padre Matias continuou caminhando. Quando chegou no rio, os primeiros barcos de resgate começaram a tirar os corpos da água e, esperando entrar no barco, ele notou uma mulher carregando o próprio filho vindo na direção dele. Ela implorava para o bebê abrir os olhos. Quando a mulher pisou na água, a pele e os músculos dela começaram a se desprender dos ossos. Foi nesse momento que a paralisia emocional do padre Matias quebrou. Ele foi tomado por uma sensação esmagadora de culpa. Foi quando ele começou a pensar nas 3 crianças no alto da torre. Todo dia, pelo resto da vida, ele se perguntou o que tinha acontecido com elas. Toda noite, elas eram a última coisa em que ele pensava antes de dormir. Próximo relato. Yamaguchi, projetista naval, estava a quase 3 quilômetros do Marco Zero quando um flash brilhante quase cegou ele. Por instinto, mergulhou numa vala de irrigação e cobriu a cabeça. O chão tremeu violentamente. Jogou ele quase 1 metro para cima. Quando Yamaguchi olhou para fora, papel queimado e roupa em brasa estavam caindo do céu. Um lado do corpo dele estava intensamente quente. A pele exposta do braço esquerdo estava queimada, marrom. Parecia frango assado, tempo demais. Foi tomado de repente por uma sede intensa. Correu pro rio, mesmo com o cheiro de cobre do sangue e a presença de corpos boiando. O Yamaguchi bebeu a água. Notou que os corpos no rio pareciam ter braços anormalmente longos, quase 2 vezes o tamanho normal. Olhando de perto, percebeu a carne dos ombros e dos braços tinham derretido, descolado dos ossos, boiando na superfície da água como teia de aranha rompida. Perto do rio, encontrou um grupo de crianças.
que ele mais tarde descreveria como meninos perfurados. Num primeiro momento, achou que as costas das crianças queimadas e rasgadas tinham brotado algum tipo de pelo estranho. Olhando de perto, entendeu. Eram longos fragmentos finos de vidro, enegrecidos, cravados na carne. Ele tentou ajudar. Aconselhou que arrancassem os fragmentos uns dos outros. Foi extremamente difícil. As crianças começaram a perder a força e pareciam estar morrendo, uma atrás da outra. Em volta dele, as pessoas se moviam como zumbis, movidas pela sede insuportável. Deitavam à beira do rio, bebiam a água podre, se afastavam sem rumo para a fumaça. A essa altura, Yamaguchi não se importava mais com a função militar dele, nem com o esforço de guerra. Tudo o que queria era voltar para casa, ver a esposa e o filho. Conforme atravessava a paisagem devastada, viu um horror atrás do outro. Teve que atravessar 2 rios na volta para casa. Um deles não tinha mais ponte. Tinha tantos corpos empilhados na parte rasa que formavam um tipo de represa natural. Yamaguchi teve que atravessar engatinhando por cima dos cadáveres. A experiência foi extremamente traumática. Eu espero de coração que esse vídeo tenha funcionado como a janela para dentro de uma história que a gente nunca pode permitir que se repita. A bomba caiu uma vez, e o testemunho desses sobreviventes existe para que a gente nunca, mas nunca considere isso normal. O ser humano é um animal muito inteligente, tão inteligente que acaba com a própria espécie. Valeu por ficar até o final. Se esse vídeo te tocou, deixa um like, um comentário e compartilha se puder. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.